Leitura da Bíblia Sagrada no livro de João, capítulo 16, verso 8 a 12, uma nova Almeida atualizada. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhe dizer, mas vocês não podem suportar agora. Deus Pai, que a tua graça bendita e maravilhosa enche o nosso coração, Pai, fortaleça em ti, para que possamos transmitir a tua palavra conforme a tua vontade, Senhor. Nos utiliza, nos usa, nos ilumina com o teu Santo Espírito, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Sempre, meus irmãos, quero nesta noite falar sobre o tema Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 3 coisas muito importantes, né, para nós. Primeiro, do pecado, amados. Né? Olha, a incumbência da mensagem da palavra de Deus, em primeiro lugar, irmãos, é dizer que o homem é pecador. O pecado tem a finalidade de enganar, roubar e de matar, como diz João 10:10. O ladrão vem para enganar, somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. O mundo, o homem amado, o pecador, não se acha, né, culpado, né, de tudo que acontece. Ele não se acha culpado por tudo isso, amado. Né? Olha, a única maneira, amados, do homem vir, né, e se livrar do pecado, amados, da morte eterna, é ouvir o Evangelho do Senhor Jesus e crer nele para poder receber o perdão de Deus na sua vida. Nós vamos ver um pouco mais sobre esse tema pecado mais na frente. Em segundo lugar, falar sobre a justiça. No verso de número 10, amados, convencerá o homem da justiça, amado. Né? Por quê, meus queridos? Porque existe na consciência, amado, do homem pecador, né, que foi criado lá por Deus em Gênesis capítulo 1, verso 27, que diz assim, que ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Então ele tem dentro dele a consciência sobre o pecado que ele cometeu. Nós podemos ver constantemente pessoas, irmãos, que reclamam por justiça, né? E algo que aconteceu e dizem assim, quero justiça, quando acontece um fato qualquer, a gente não vê muito isso aí, né? Quero justiça quando existem problemas. Pois assim é o desejo das pessoas, né? Quero justiça, trair a justiça de Deus, amado, que vem de uma forma natural na vida da pessoa. E ela sabe o que é certo e ela sabe o que é errado. Porque, afinal de contas, do fruto de quê? Do conhecimento de quê? Do bem e do mal. Então ela sabe. Olha, em terceiro lugar, eu quero falar sobre o verso de número 11. Convencerá do juízo. Meus irmãos, muitos amados pecadores são julgados previamente aqui na terra, né? Nesse nosso dia a dia, né? Pelos pecados e injustiças que eles praticam, amados, e que lamentavelmente, amados, lamentamos, né? Que muitos
cometem pecado e ficam como se nada tivesse acontecido, né? Ela se acha muito sem culpa das coisas, né? E quem não pagar os seus pecados aqui, com certeza vai pagar ali. Não há como escapar. Então vamos para a nossa mensagem desta noite. E eu quero chamar a sua atenção para o primeiro ponto, verso 9. Convencerá do pecado. Olha, meus irmãos, o pecado ele surgiu, ele apareceu com Adão e Eva, né? Que levou toda a sua descendência humana, amado, porque todos os que nascem neste mundo, que vêm da descendência do primeiro casal, meus irmãos, eles praticam o pecado da desobediência para com Deus, né? O pecado, amados, é o criador do ódio. Não só do ódio, da inveja, amado, da morte, de todos os males. O pecado é o responsável por tudo isso, amados, né? Amados, como diz o texto sagrado, não existe, amado, perdão para o ímpio que se mantém rebelde diante de Deus. Como aconteceu com Caim. Caim não se arrependeu por ter matado seu irmão, não se arrependeu por desobedecer a Deus, né? Então, não há perdão. Essas pessoas não se arrependem do erro que cometem, amados, né? Por isso que o Salmo de número 11, verso 15, diz assim: o Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Quem ama a violência é o ímpio, que pratica todo tipo de erro, todo tipo de mal neste mundo em que nós vivemos. Olha, meus irmãos, Deus, ele ama o pecador, não há dúvida disso, né? Ama o pecador. E esta foi a razão pela qual ele mandou o seu Filho amado, Jesus, né? Para fazer o quê? Para cumprir a promessa feita pelo homem, mas também para perdoar o homem pecador, meus amados, porque se não houver perdão, queridos, né? Se não houver perdão, o destino do homem pecador é, amado, o inferno sem ilha nem beira, certo? Não há como o homem escapar dessa situação de não se arrepender dos seus erros. Meus queridos, a salvação vem pelos méritos do Senhor Jesus, é pelos méritos dele, não do homem. Meus queridos, o Senhor Jesus, ele veio ao mundo exatamente para perdoar, meus queridos, o pecado do homem pecador, para livrar ele da condenação eterna, né? Ele veio para que o homem fosse levado a tocar em si e se arrepender dos seus pecados, né? Esse é o caminho para o homem receber o perdão de Deus, irmão. E fora desse caminho, fora de Jesus Cristo, não existe nenhum outro meio de salvação. Não existe, amado, do homem pecador o mérito, né, que possa contribuir, amado, para a salvação, a não ser os méritos de Cristo, o que Cristo fez. Cristo fez isso pelo homem. Ele deu a vida dele, ele morreu na cruz do Calvário para poder salvar e livrar o homem da morte eterna. Foi isso que ele fez. Em segundo lugar, amados, eu quero falar sobre o verso 11, que diz: convencerá o homem da justiça. A grande oportunidade, amados, dada ao pecador foi a vida de Jesus. Não há outra oportunidade para essa. Queridos, o homem condenado à morte eterna, ele recebe um presente. Ele recebe a graça de Deus na sua vida. Por isso que a salvação é algo gratuito. É Deus que dá ao homem amado, né? E somente o homem
Jesus sem pecado, ele pôde vir para salvar o homem com pecado. Só ele pôde apagar, só ele pôde tirar isso, amados, né? Para poder assim justificar o homem do pecado, meus amados, e ele vinha crer em Jesus Cristo, como disse Paulo em Romanos 3:22, é a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção de judeu nem de grego. Quem crer nele tem a garantia que é uma nova criatura, que é salvo, porque ele é o nosso Salvador. Ele não tem pecado e ele pode perdoar o homem com pecado. E mais, meus amados, o pecado da desobediência, meus queridos, condenou o homem à morte eterna. Olha bem, esse pecado foi cometido pelo primeiro homem, né, que ele pecou contra ele mesmo e contra Deus, obviamente, porque Deus disse que ele não comesse. Ele desagradou a ele, porque comeu, porque caiu na esparrela do pecado, do mal, e consequentemente ele desobedeceu a Deus, e Deus, né, teve que puni-lo e expulsá-lo do paraíso, e assim a penalidade veio para o homem, o primeiro homem amado, né? O filho da mulher então foi prometido da primeira mulher, da mãe de todos, como diz a Bíblia, que é a mulher, Eva, o nome Eva significa a mãe de todos os seres viventes. E aí ela seria a mãe, como foi em Maria, a mãe do descendente, do que viria para salvar o homem pecador, para sem pecado ele poder perdoar o homem, trazer a justificação para o homem. Jesus Cristo fez a justificação, isto é, ele assumiu o pecado do homem e deu a vida dele pagar, porque a alma do pecado se morrerá. Ele então teve que assumir o pecado do homem para pagar essa dívida, mas também para livrar o homem do pecado da morte eterna. Olha, meus irmãos, que coisa fantástica, né? Eva foi essa mulher que trouxe alguém que poderia substituir o homem, porque todos não têm pecados, todos são pecadores, já nasceram no pecado, não tem como perdoar o outro, porque um pecador não pode perdoar o outro em pecado, porque um sujo não pode limpar o outro sujo, né? Então, ele veio ao mundo, deu a vida dele na cruz do Calvário, amado. Portanto, todos os méritos para a salvação do homem está no Filho de Deus, está em Jesus Cristo, que nos promete a vida eterna, a vida para sempre. Essa é a justiça de Deus para o homem, porque todo homem que crê em Jesus Cristo, meus irmãos, ele elimina a escuridão do pecado e da condenação eterna, né? Para poder ver a luz no final do túnel, né? A luz no final do túnel, porque todo este quadro, amados, de morte e condenação, amados, foi o resultado, né, do homem que pecou, e os méritos de salvá-lo foi do homem que deu a vida dele para salvar o homem, dando a sua própria vida. E por último, meus irmãos, nós queremos falar sobre como vencerá o homem do juízo, o juízo de Deus. O juízo de Deus é o funilzinho, né? E aí, no final, todo mundo tem que passar, né? E a ampulheta do tempo está se escoando. A ampulheta da justiça, o tempo está se esgotando. O tempo está se acabando, meus irmãos. O juízo de Deus foi instaurado por quem? Por Jesus Cristo. Quem quiser ler isso aí, leia no livro de Mateus, capítulo 25, versos 32 a 46, amados, né? E quando o Senhor Jesus voltar, amados, né,
e todos que sejam justos, né, ou injustos, presta atenção, amados, estarão diante de quem? Diante dele, para o julgamento final. Naquele dia haverá então o tribunal de Cristo, né, o final, e todos aqueles que creem no Evangelho, todos aqueles que receberam Jesus. Interessante, os crentes são julgados antecipadamente. O que é que a Bíblia diz lá em João 3,16? O meu julgamento é esse: quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Aí tem que ir para o juízo final. O crente no juízo final vai só receber o veredicto de todos. Ele irá dizer, e ele até compara no livro de Mateus 25, 32 a 46, que naquele dia ele juntará todos dos 4 cantos da terra e de todos que estão no céu e no inferno, e ali, todos juntos, ele irá mostrar de um lado as ovelhas, que são a comparação simbólica dos crentes, e os bodes, que são a comparação simbólica dos perdidos. E ele, no julgamento final, não vai perder muito tempo não. Ele vai só chamar os justos, as ovelhas, à direita, e vai dizer: cheguem, venham, benditos de meu Pai, tomem posse da herança eterna, da glória de Deus. Vocês agora vão para o novo céu, vão para a nova terra, vão para a nova Jerusalém, para vocês gozarem a vida para sempre, para viver com Cristo a sua glória. E, em segundo lugar, ele dirá os que estarão à esquerda, que são chamados de bodes. Ele assim irá dizer, né, apartai-vos de mim, maldito, para o lago de fogo e morte eterna. Esse é o julgamento final. Para aqueles que não se arrependem, a morte eterna. Para os que se arrependeram aqui, o julgamento é esse: quem crê nele hoje é salvo. Quem não crê, a partir daqui o que crê, a partir daqui o que não crê, quando estiver no inferno, no céu, vem para o julgamento final. E os crentes, né, vão para o gozo eterno, e os simples para a morte eterna. Olha, meus irmãos, isso é uma coisa real, porque no dia do julgamento, amados, será o final de tudo e de todos os que nasceram neste planeta, amados, e fizeram parte, amados, da humanidade, do homem, né? E haverão então, amados, de estarem juntos, juntos sem exceção, para ouvir a sentença final, essa que eu acabei de dizer para vocês. Por isso que a palavra de Deus diz para nós, amados, que esse reto juiz haverá de proceder com este tribunal final, meus irmãos, porque foi determinado um dia para ele julgar todas as pessoas, né? Esse é o dia final, esse é o dia do juízo final. Ele, Jesus Cristo, vai realizar isso, amado. Está lá em Atos capítulo 17, verso 31, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e Deus, certeza disso, a todos, ressuscitando dentre os mortos. Ele ressuscitou dos mortos, Ele tem a vida, Ele é quem dá a vida, Ele ressuscitará os que partiram, e Ele, então, é o único que vai salvar o mundo. Olha, meus queridos, o dia final se encerrará, meus irmãos, ou encerrará a história da humanidade, amados, e abrirá uma nova página, amados, que nunca mais se acabará. Será a eternidade, meus irmãos, tanto para os que foram absolvidos como os que foram condenados, amados. Enquanto os salvos irão gozar na eternidade, na glória de Deus, desfrutar de tudo que ele sonha, que ele espera. Por isso que o crente, ele espera Jesus dizendo: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Enquanto que os ímpios irão amargar o sofrimento eterno, o tormento para todo sempre. Esse é o julgamento final. E se você permanecer
rebelde diante de Deus, sem se arrepender, sem crer na palavra de Deus, você está correndo o maior perigo da sua vida, porque você estará então indo para o inferno se partir daqui sem ter crido em Jesus Cristo. Portanto, abra o seu coração. Você que está me assistindo pela internet, pelo nosso canal no YouTube, que Deus te abençoe para você despertar para essa realidade. Eu quero concluir nesta noite dizendo que o pecado, meus irmãos, leva o homem a um grande prejuízo. E eles precisam acordarem, despertarem desta dura realidade do pecado. O pecado vitimou os anjos lá no céu, que se rebelaram contra Deus. Né? Lá no céu, ele levou Lúcifer, amados, e os seus anjos à rebelião, amados. Em consequência disso, também Adão pecou e levou a humanidade para o pecado, para a rebeldia para com Deus. Anjos e homens serão julgados, já foram julgados. Né? Meus irmãos, a justiça, querido, é para os que são vitoriosos, que alcançarão essa justiça de Deus para vencer as injustiças desse mundo, meus irmãos. E quem estiver do lado da justiça de Deus, que é a salvação, o Evangelho amado, né? Ele irá praticar as coisas mais importantes, a honestidade, a verdade, praticar a paz com as pessoas. Mas quem não estiver, amados, do lado da justiça de Deus, ele irá praticar a injustiça, amados. Ele irá praticar, amados, as coisas ruins, o ódio, a inveja, a intriga, amados, e praticar a morte que nós vimos por aí, amados. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Jeremias, capítulo 9, verso 24, diz assim, amados, eu sou o Senhor que faz misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor dos Exércitos. Que coisa maravilhosa! Ele está aí com a justiça aberta, para todo aquele que desejar crer nele, receber ele, será então libertado pela justificação de Deus, amado. E o juízo final? O juízo final não é uma hipótese, não é uma figurinha, não é algo verdadeiro que vai acontecer, amado, dentro da vontade de Deus, irmãos. E que ninguém sabe qual é o dia, mas porque se arrependerem dos seus pecados, irmãos, e seguir o caminho da mudança da sua vida, amados, e forem levados a abandonar o pecado, o orgulho, da maldade, amados, estarão em comunhão com Deus, irmãos, e pertencerá à vida cristã, ao corpo de Cristo, a comunhão com Deus na sua vida. Abra o teu coração, meus queridos, Eu quero concluir, irmã Wanda, com um crente, presta atenção, que perguntou certa vez a Moody, grande evangelista, se precisava deixar o mundo para viver uma vida santa. Presta atenção, Foi o que Jesus disse lá no Evangelho de João, quando ele orava ao Pai, ele dizia, Pai, peço que não os tires do mundo, mas que eu livre do mal. Aí o crente perguntou, o grande evangelista, eu preciso deixar o mundo para ser crente consagrado? Ele disse, não, respondeu muito, Você só precisa viver do modo digno neste mundo. Que o mundo possa notar que você é um crente obediente, que faz a vontade de Deus, irmãos, que é bem doutrinado na sua igreja,
E diz então, que se não pudermos mostrar ao mundo o que o Evangelho fez na nossa vida, amados, né? Não podemos querer que o mundo transforme o Evangelho de Cristo. Mas as pessoas estão errando porque estão trazendo o mundo para dentro da igreja. O mundo das exageros, das coisas mundanas, até mesmo entre aspas religiosas, coisas sem nexo, aquele lugar de adorar a Deus. Aqui não é um lugar, né, para se fazer a vontade do mundo, a vontade do homem. Abra o seu coração, se convença do pecado, da justiça e do juízo. Amém, irmãos e irmãs?